Fala, gente querida, a paz do Senhor, que o bom Deus esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Me conta aí, já aconteceu algum momento de você ter de passar por uma situação de escolha? Por exemplo, quando eu era criança, eu ficava muito feliz quando ia jogar bola, coisa que eu não faço com muita frequência hoje em dia, mas quando eu era criança, a gente gostava de brincar. E aí nós íamos formar o time e sempre alguém era responsável por escolher aqueles que iam compor o seu time ali, né? Eu ficava muito feliz quando me escolhiam, né? Quando alguém me escolhia para fazer parte de um dos times. E às vezes a gente ia ficando por último e começava a bater uma angústia no coração, porque parecia que nós não seríamos escolhidos. Usando um exemplo simples aqui para falar de uma escolha. Algo que parece ser irrisório, mas que traz uma lição importante para nós. No reino de Deus também existe uma escolha muito mais elevante, muito mais profunda, especial do que simplesmente ser escolhido para participar de um time de futebol, para fazer parte de uma turma, mas escolhido para ser filho de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa oportunidade que Deus nos permite ter. Eu quero agradecer a você que tem chegado no nosso canal, tem se inscrito, deixado seu like, seu comentário, compartilhado. Isso é muito bom, muito relevante, e a minha gratidão a você que abre espaço da sua casa, da sua vida, para poder ouvir um pouco da palavra do Senhor, do Evangelho. Eu me chamo Josué Silva, seja bem-vindo no meu canal com a Bíblia. Vamos continuar o assunto que nós estávamos abordando há um tempo atrás, falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card aqui no final do vídeo, vídeos indicando essa série que a gente vem comentando, explicando e trazendo lições preciosas para a nossa vida, tanto na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses quanto na segunda. Nós estamos chegando no fim, hoje nós vamos estar falando sobre o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, louvando a Deus pela escolha deles, por essa igreja ser eleita e qual a relevância disso para nossos dias hoje. Vamos estar falando então sobre a eleição da graça e os herdeiros da esperança, que está no capítulo 2, versículo 13 ao 17. Isso pressupõe que somos escolhidos pela graça de Deus, mas também herdaremos uma herança. Essa escolha faz com que eu e você, por meio de Cristo, sejamos aceitos na família de Deus, como filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, pelos méritos dele, e nós, como filhos, nós temos uma herança. Amém? Vamos então para o texto sagrado. Carta do apóstolo Paulo, segunda, aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13 ao 17, diz assim: Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Paulo abandonou quase que abruptamente o tema sombrio que ele vinha tratando nos versos anteriores, falando do homem da impiedade, do homem da iniquidade, filho da perdição, e ele vai se dedicar agora ao encorajamento. Ele usa quase que as mesmas palavras do capítulo 1, versículo 3. Há uma comparação quase que similar na escrita de Paulo entre aqueles que perecem, no versículo 10, e aqueles que são eleitos para a salvação, no versículo 13. No versículo 11 nós temos a operação do erro, e no versículo 13 nós temos a santificação do Espírito. No verso 11 nós temos o crer na mentira, e no verso 13 nós temos a fé verdadeira. O versículo 12 fala que aqueles que não creem serão julgados, e já o versículo 14 fala que aqueles que creem alcançarão a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento muda do propósito eterno de Deus antes da fundação do mundo para a consumação no fim dos tempos. Esse tema é teórico e prático, implica a graça de Deus e a resposta
do homem. É sobre isso que nós iremos tratar nesse vídeo de hoje. No versículo 13, como nós podemos ver, Paulo vai louvar a Deus pela escolha dos irmãos, pela eleição dos irmãos. O verso 13 nos diz assim: Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. É comum esse conceito bíblico da escolha, da eleição, ser mal interpretado ou erroneamente mal entendido. A eleição, nós sabemos muito bem, como o próprio nome já diz, significa a escolha de Deus. E nas Escrituras, os eleitos são aqueles que Deus escolheu para serem filhos e herdeiros da vida eterna. Eleição, portanto, é a escolha de Deus para a vida pela graça. Essa graça alcança a todos salvadoramente aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor, como único, suficiente e exclusivo Salvador. O chamado é universal, de forma que ainda que o princípio no qual a eleição é feita seja decretado eternamente, a eleição, como alguns pensam, não é arbitrária, mas é condicional. A condição, portanto, é a aceitação da oferta graciosa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o comentário bíblico Bacon, a escolha é condicional e, portanto, os eleitos são aqueles que permanecem na fé e perseveram na obediência, conforme o capítulo 2, versículo 13 ao 15, e a segunda epístola de Pedro, por exemplo, capítulo 1, versículo de número 10. Veja o que diz o apóstolo Pedro. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. A escolha divina, ela é ampla e tem muita base bíblica. Romanos vai nos mostrar, capítulo 8, versículo 33, que os escolhidos de Deus são justificados. Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Efésios, capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus nos mostra que os escolhidos são chamados à santificação. Diz o texto, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios, capítulo 1, versículo 5, nos fala que os escolhidos de Deus são aqueles que, pela graça, se tornam filhos por meio de Cristo. Veja o que o texto nos diz. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Numa outra ocasião, Paulo, escrevendo a Timóteo, sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, nos mostra que os escolhidos são aqueles que são agraciados em Cristo Jesus. Não há eleição fora de Cristo. Por isso a igreja é eleita e aqueles que fazem parte da igreja, que é o corpo de Cristo, são escolhidos em Cristo. Veja o que Paulo fala. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Há dois lados na questão da salvação. A iniciativa e o poder para salvar é de Deus e a resposta necessária é a resposta do homem. A graça de Deus não subjuga nem cancela a responsabilidade humana. Então eu serei responsável por não escolher tão grandiosa salvação, como diz o escritor de Hebreus, que já não há esperança se não atentarmos para uma tão grande salvação. Já que a salvação é uma questão moral, acarreta em responsabilidade. Deus, ele, na sua soberania, na sua graça e misericórdia, vai julgar aqueles que tiveram a oportunidade de serem alcançados, de serem redimidos, receberem o perdão, mas voluntariamente rejeitaram a oferta graciosa. Então serão condenados porque tiveram oportunidades, mas essa oportunidade foi rejeitada. Então, aqueles que rejeitam, moralmente são responsabilizados por não escolherem o caminho da vida. O próprio Deus vai escrever lá em Deuteronômio, o próprio Deus vai instruir Moisés, e é escrito lá em Deuteronômio, que Deus ele sugere o caminho. Diante do homem está o caminho da vida e o caminho da morte. Deus sugere, portanto, escolhei a vida para que vivam. Então, Deus ele mostra o caminho e sugere o caminho para o homem, mas ele não obriga ninguém a amá-lo. Deus ele não obriga ninguém a honrá-lo.
É isso que Paulo está louvando aqui. Essa escolha, essa eleição que foi recebida pelos irmãos da igreja de Tessalônica, e Paulo está louvando porque apesar da dificuldade, apesar dos problemas que eles estão enfrentando, eles permanecem fiel na eleição, permanecem se comportando, pelo menos a maior parte da igreja, como filhos de Deus que tem nas suas escolhas, nas suas decisões, os traços divinos. Esses eleitos não são eleitos para ficar à toa, na ideia da predestinação, como que Deus escolhe incondicionalmente, e a pessoa que é escolhida incondicionalmente leva uma vida mundana. Não é essa a interpretação correta. Aqueles que são escolhidos por Deus, entendendo essa escolha, precisam buscar a santificação, buscar a glória de Cristo, como Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 14, continuando aqui o assunto, ele fala assim: "E para isso vos chamou, pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo." Paulo, o pregador, tem uma mensagem. A mensagem é nosso Evangelho. Esse Evangelho de Paulo são instrumentos que Deus usou para alcançar os Tessalonicenses. Então nós temos dois instrumentos que Deus usa. Deus usou o pregador e Deus usou a mensagem, o Evangelho. Salvação, que é a realidade do presente. Paulo está falando, vocês são salvos, é a realidade do presente, mas isso ainda não é o fim. Há algo maior, algo mais profundo, que é alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma realidade futura sem a presença do pecado. No presente, Deus nos salva do poder do pecado pela justificação, mas no futuro, Deus nos livra da presença do pecado pela glorificação, onde o nosso corpo corruptível vai se revestir de um corpo incorruptível, que o nosso corpo mortal vai se revestir de imortalidade, e então seremos plenamente salvos no sentido maiúsculo da palavra, onde a Bíblia vai nos falar que lá em Apocalipse sobre o futuro, sobre a redenção, a Nova Jerusalém. Não há nada que entre lá que contamine a cidade, onde nós estaremos na presença do Cordeiro com corpos glorificados. Nossa salvação, ela foi enraizada no amor, isso fica muito claro. Foi planejada na eternidade, iniciada no tempo e consumada na glória. Em essência, a salvação é totalmente de graça para nós, mas teve um alto preço a ser pago lá na cruz, já que se originou na escolha de Deus. Essa salvação foi elaborada pelo poder do Espírito de Deus, dada na resposta ao chamado de Deus e aperfeiçoada na glória do Filho de Deus. Então nós temos toda a Trindade aqui em unidade, trabalhando na salvação dos Tessalonicenses e por extensão de todos aqueles que Deus decidiu chamar. Sabendo que somos escolhidos, fomos escolhidos e estaremos em glória, estamos caminhando para a glória apesar da perseguição, da tribulação presente, há só uma escolha sábia a fazer, e é o que Paulo vai continuar falando no verso de número 15. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. A palavra que Paulo usa para ficar firme, força, é uma palavrinha grega chamada steco, que significa permanecer firme, perseverar, persistir, manter a posição. É uma linguagem militar que fala do soldado que fica firme na frente de batalha. Paulo está escrevendo para uma igreja que está no contexto de perseguição, e ele está falando, apesar da perseguição, vocês sabem que vocês são escolhidos, eleitos por Deus, estão caminhando para a glória. Portanto, a resposta mais sábia a darmos diante da dificuldade é permanecermos firmes. Em outras palavras, Paulo está dizendo, desconsiderem as teorias dos teóricos do caos que estão vindo falar que o dia do Senhor já está em evidência, e se apeguem à palavra, fiquem firmes à palavra. Por isso ele fala, fiquem firmes, não rejeitem as tradições, fiquem firmes, seja por carta ou palavra nossa. Em última instância, o que Paulo está dizendo, que o que nos fará atravessar momentos de tribulações e combater com firmeza, preservando a fé, é a palavra do Senhor. Escrevendo a uma outra igreja, no mesmo contexto de perseguição, de apostasia, de falsos mestres,
à igreja de Corinto, Paulo escreve na sua primeira carta, capítulo de número 16, versículo de número 13, ele fala: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Paulo, ele então aconselha não somente essa igreja, mas em todo o contexto onde há heresia, falsos mestres, perseguição, a resposta é: vigiem, tenham discernimento de espírito, julguem a profecia, o ensino, o que é escrito à luz das Escrituras, e então, se isso não condizer com as Escrituras, você rejeita e fica com a Bíblia, fica com a palavra, regra de fé e prática de todo cristão, de todo aquele que é eleito. Paulo, então, aconselhando os irmãos, ele vai orar, versículo 16 e 17. 2 Tessalonicenses capítulo 2. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. A palavra que Paulo usa para consolo ou conforto para o vosso coração é muito profunda. E vale a pena nós pararmos para pensar no que Paulo está ensinando aqui. O significado desse consolo é encorajamento e fortalecimento, mais que consolo no sentido comum. Essa consolação que Paulo está usando, essa palavra para consolação aqui, está relacionado ao encorajamento e ao ânimo. Ou seja, o Espírito Santo nos consola, nos encorajando e nos dando ânimo. Essa consolação é eterna porque se origina no próprio eterno Deus. E é continuamente presente, já que Deus é presente, já que Deus é onipresente, já que Deus é eterno. Essa consolação que vem dele é uma consolação eterna, presente e infalível para o nosso tempo e para o futuro. Paulo está falando de um consolo não das circunstâncias, mas um consolo para o coração. E a pergunta, já que coração cardia é o órgão que bombeia o sangue, mas no contexto bíblico nós sabemos que coração está relacionado à mente, à alma, ao ser humano como um todo. E Paulo diz que Deus console o vosso coração. Aqui ele quer dizer que Deus encha a mente de vocês com a vontade e com a coragem do céu, com o ânimo do céu. Como que Deus consola o crente? Colocando na mente dele a certeza da eternidade, colocando na mente dele a certeza da eleição, colocando na mente dele a certeza e a presença do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 3 ao 6, ele vai falar sobre esse encorajamento, sobre esse consolo apesar das dificuldades. Veja o que diz o texto sagrado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está glorificando a Deus, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Então, é esse consolo que Paulo está desejando para a igreja. Um consolo apesar das dificuldades. E aí, nós nos tornamos instrumento de consolo quando passamos por tribulações. Em algum momento encontramos alguém em tribulação, em dor, em angústia semelhante à nossa, por termos já passado, por termos experiência de dor e sofrimento na trajetória do caminho, estaremos capazes de levantar outros também, da mesma forma, a enfrentar tribulações. Então Deus faz com que nós sejamos canais de bênção para outras pessoas. Mais importante do que nos dar uma bênção, Deus nos faz ser uma bênção para outras pessoas. Então é esse consolo. E Paulo também vai falar que Deus os fortaleça. Esse desejo de Paulo que os irmãos sejam fortalecidos quer dizer que Deus os ampare diante das aflições e provações que já era a realidade dos irmãos da igreja de Tessalonicenses. Diante disso, nós só temos um resultado de passarmos por
tribulações e sermos consolados por Cristo e fortalecidos. O resultado disso é prático. Quando passamos por tribulações, quando enfrentamos angústia, isso implica na nossa praxis cristã, ou seja, no nosso comportamento como cidadão do céu. Paulo diz que toda a vossa boa obra, o que quer dizer aqui quando Paulo diz para que a vossa boa obra seja eficaz. Paulo está dizendo que a vida cristã, quando passa por uma dificuldade, se revela uma vida fiel. E a boa palavra, que é o testemunho cristão, se torna algo retumbante, algo digno de ser ouvido. Primeiro, a vida é aprovada e depois o discurso, que é comprovado pela vida aprovada, também deve ser ouvido. Neste parágrafo que nós conversamos aqui nesse vídeo, nós podemos definir o que nós falamos aqui sobre o encorajamento de Deus. Como que Deus consola o seu povo? Primeiro, mostrando que escolheu esse povo. Versículo 13 e 14. Deus escolheu esse povo. Em segundo lugar, sabendo que fomos escolhidos e eleitos por Deus, nós temos uma decisão a fazer diante das dificuldades, tentações e perseguições. Ficarmos firmes. Verso 15 foi o que nós vimos. E em terceiro lugar, nós temos o entendimento que há ajuda ao longo do caminho. Versículo 16 e 17. Portanto, meus irmãos, aqui nós conseguimos terminar essa parte do nosso vídeo falando sobre a eleição da graça, que é a escolha divina, e os herdeiros de uma esperança. Uma esperança que não é uma utopia, mas uma esperança que é uma realidade presente. O reino de Deus já está entre nós, já está em nós, mas ainda há o reino escatológico que há de vir. E nessa perspectiva é que nós enfrentamos oposições, seja em qualquer área da nossa vida, e andamos de cabeça erguidas porque estamos com o general de guerra junto conosco, a saber, Jesus Cristo. O desejo do meu coração é que, ouvindo essa palavra, você entenda quão precioso é ser escolhido por Deus. Quão privilégio é ser chamado filho de Deus. Você é escolhido em Cristo Jesus, mas isso não te livra de passar por dificuldades e problemas, como a mim também não livra, como não livra ao meu irmão da direita e da esquerda de passar por dificuldades. Veja que o próprio Paulo, como nós lemos agora há pouco, falando aos Coríntios, passou por perseguições, por afrontas. Nós sabemos que no outro texto ele vai falar que foi apedrejado, chicoteado, sofreu naufrágio. Um homem de Deus foi apanhado em diversas circunstâncias difíceis. E da mesma forma, nós também, como servos de Deus, somos de alguma forma atribulados em algum momento. Mas isso serve com o propósito, nos aproximar da graça de Deus, moldar em nós o caráter de Cristo e nos preparar para a glória. Porque Cristo enfrentou a cruz, enfrentou a coroa de espinhos e depois o trono e a glória. Nós também, que estamos seguindo a Cristo, trilharemos o mesmo caminho. Primeiro coroa de espinho, primeiro cruz, depois coroa de glória, depois o trono. Com Cristo nos assentaremos. Que Deus em sua bondade te abençoe, guarde o bom depósito do teu coração, que você fique firme, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se você quiser nos ajudar, mais uma vez, deixa o seu like, que é o joinha que está aí embaixo do vídeo. Clica aí, compartilha para mais pessoas, deixa o seu comentário. Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Deus te abençoe.